Olá, pessoal. Estamos recebendo hoje o professor Carlos Eduardo Tawil para essa conversa, esse bate-papo que nós estamos chamando Como é ser cientista social hoje. É uma honra poder receber o Cadu para esse primeiro bate-papo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Também é uma honra para mim, cara. Obrigado. Maravilha. Olha, então vou falar rapidamente um pouquinho do Cadu e depois a gente vai falando um pouquinho de cada etapa. Para quem não conhece ainda, o Cadu é bacharel em Direito, ele se formou lá na UniFMU, fez também uma especialização em Política e Relações Internacionais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e depois ele fez uma migração em maior densidade para a área das ciências sociais, fazendo mestrado na Universidade Federal de São Paulo, e está agora concluindo o doutorado também em Ciências Sociais na Unesp. Então, para aquecer as turbinas, Cadu, eu perguntaria, porque é uma dúvida que muita gente tem quando vê um mestre, doutor em Ciências Sociais que veio de outra área, e uma área muito próxima, né, como Direito, uma ciência social aplicada, o que te levou a fazer a faculdade de Direito? Como é que foi fazer essa faculdade de Direito? E o que te prendeu ali? O que de melhor você viu lá? Conta pra gente. Maravilha, Thiago. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer novamente ao convite, falar que é uma honra. Eu acho muito legal a gente fazer esse bate-papo. E, para responder essa sua pergunta, eu queria começar falando que algo pré-faculdade, né? Antes de entrar na faculdade do Direito, eu sonhava em ser promotor de justiça. Eu queria ser promotor, né? Sem saber, hoje eu tenho isso melhor elaborado, mas sem saber, eu já tinha na minha cabeça que eu queria atuar como uma ponte entre o Estado, né, o ordenamento jurídico, e a sociedade civil. E é muito o que a política faz. Né? A política tem essa raiz, né, de ser a ponte entre a política, entre a sociedade civil e o poder, né, o poder do Estado. Eu não tinha isso claro. Não tinha isso claro. Eu queria ser promotor porque eu queria estar atuando, queria defender a sociedade, tinha os ideais, né? Os ideais, talvez políticos, republicanos, não sei como chamar. Mas o fato é que eu queria ser promotor. Então, ingressei na faculdade de Direito e já no quarto ano eu já tinha convicção de que eu não queria ser advogado, que eu queria, já tinha convicção de que eu queria migrar para a área do direito. Tanto é que o meu TCC, acabei fazendo 2 TCCs. Um sobre direito civil, sobre o novo Código Civil, na época estava em discussão, etc. e tal, né, lá 2005, 2006, títulos de créditos eletrônicos, ou seja, uma coisa bem específica do direito. E fiz uma outra monografia sobre a Guerra do Paraguai, já ligada à história do Brasil, já ligada a questões de direito constitucional, política, guerra, já tinha essa outra pegada. Né? Me formei em 2006, e aí passei uns 2 anos sem estudar e falei, puxa, preciso fazer uma pós-graduação. Mas não quero fazer uma pós-graduação em Direito. Não quero. Tanto é que eu nunca prestei a prova da OAB. Né? Não quero fazer a prova, não quero fazer uma pós-graduação em Direito. Fui fazer uma pós-graduação na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política. Eles têm um curso chamado Política e Relações Internacionais. E é muito interessante, porque na própria especialização, lato sensu, eu tive disciplinas que eu tinha tido na graduação, por exemplo, Direito Internacional. Né? E aí eu fui vendo, eu falei assim, tem muitas coisas que são conectadas, que estão conectadas. Né? Direito internacional, economia internacional, nova ordem mundial, ou seja, tinha muitas coisas que estavam conectadas. E aí eu acabei concluindo todos os créditos, tinha um TCC para entregar, que poderia ser TCC ou um projeto de mestrado, e eu estava muito, desde a graduação, conforme eu te falei, que estudei um pouquinho da Guerra do Paraguai, a questão do Brasil, a questão nacional brasileira, ela era muito importante para mim, ela era muito viva. Isso E aí, desagou no mestrado, não foi? Porque você saiu perdão? do direito, foi para uma especialização em política e relações internacionais, e o seu mestrado, aí sim, você botou os 2 pés nas ciências sociais, né? E Brasil, não foi? Exatamente, exatamente. Resgatando um pouquinho da questão da Guerra do Paraguai que eu tinha visto na graduação. Né? Eu, nas leituras dessa especialização, eu acabei encontrando um autor chamado Caio Prado Júnior,
que ele estuda muito essa questão da formação nacional, né? Ele tem um livro, o clássico livro dele é justamente A Formação do Brasil Contemporâneo. É o livro clássico desse autor. E eu falei, puxa, preciso estudar isso, é isso que é o que me motiva, o meu amor, o meu brilho nos olhos está aí, estudar a formação nacional brasileira. E aí, no mestrado, eu já mergulhei nisso, já mergulhei na formação nacional brasileira, com esse autor Caio Prado Júnior, e acabei me deparando com outras questões, teoria da dependência, a formação econômica brasileira, e fiz a dissertação justamente de um debate do Caio Prado Júnior com outro autor, que é um grande intérprete brasileiro, que é o Celso Furtado. Então, a minha dissertação de mestrado ela tem esse caráter de ser um debate entre dois intérpretes brasileiros. Né? Cadu, E tentar achar... Diga. E essa sua migração para o mestrado em Ciências Sociais também já dá a chave do que você faria em seguida, né? O seu doutorado também em Ciências Sociais na Unesp, porque você manteve o seu foco no estudo sobre o Brasil e deu um avanço de pesquisa, não deu? Exatamente. Eu acabei estudando esse debate muito forte, estava vinculado à década de 50, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei, bom, vou dar andamento nessa pesquisa, né? E quem é que estava surgindo na década de 60, né? Quais eram os atores políticos, os grandes intérpretes que estavam surgindo na década de 60? Eram os alunos da Escola Uspiana, né? Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso e diversos outros, Ruth, diversos outros. E aí eu escolhi fazer um projeto de doutorado sobre democracia brasileira, teoria da dependência, globalização, o Brasil no mundo e sobre a interpretação do Fernando Henrique Cardoso. Eu agora estou terminando a tese e nos próximos 15 dias eu já devo defender. E uma pergunta assim, por que você escolheu a Unesp? Né? Você saiu de um mestrado na Unifesp, uma das universidades mais conceituadas também do Brasil, e tinha todo um leque de universidades que têm doutorado em ciências sociais também. Por que você escolheu a Unesp para fazer o seu doutorado nessa área? Aí, Tiago, foi uma questão muito pragmática. Foi uma questão muito pragmática. Eu pensei, bom, onde é que estão os melhores professores que têm uma pegada da ciência política de interpretação da cultura política brasileira, não da ciência política institucionalista, né, mas da cultura política brasileira. E aí eu encontrei, obviamente, tem 2 ou 3 professores na USP, o próprio André Singer, o Bernardo Recupero, e tinha o professor Milton Lauerta, que tinha sido orientador de professores que eu conhecia, e alguns professores na UERJ, no Rio de Janeiro. E entrei em contato com eles, e tanto o professor Milton Lauerta quanto a professora Cristina Buarque aceitaram me orientar. Né? E aí eu, pensando, falando distância da família, etc. e tal, falei, vou fazer Unesp, que é uma das grandes universidades brasileiras, e estou fazendo com um dos grandes professores de cultura política brasileira, que é o professor doutor Milton Lauerta. Sensacional. O Cadu, e uma pergunta também, que eu acho que é interessante a gente discutir isso. O pessoal que fala assim, pô, você fez um mestrado, doutorado em ciências sociais, você vai fazer o quê? Então é uma dúvida que as pessoas têm, né? O que faz um cientista social? E a gente já viu, os próprios objetos de estudo do seu mestrado, do seu doutorado, tiveram um protagonismo muito grande nos anos 50, 60, 70, em que os cientistas sociais elaboravam grandes diagnósticos da sociedade que viravam políticas de Estado. Depois isso se esvaziou um pouco, né? E como que a ciência social trabalha hoje? Como que a ciência social atua hoje? O que ela pode fazer? Isso, eu acho que é a grande questão a ser debatida e a ser resgatada, mais do que debatida, a ser resgatada. Porque eu acredito que o cientista social, pelo próprio nome, o cientista social, né, ele é profissionalmente falando, ele é o agente capaz que tem as melhores ferramentas, pelo menos que está munido das ferramentas para fazer diagnósticos, interpretações sociais. Por isso somos cientistas sociais, né? Nós temos uma colega do doutorado aqui que eu sempre menciono esse exemplo porque para mim ele é muito ilustrativo, né? Ela fez o doutorado,
fez a pós-graduação aqui com a gente na Unesp, e ela costuma falar que o cientista social, ele é o cientista, né, em que a sociedade é o seu laboratório e os seres humanos, as pessoas, são os seus ratinhos, né? Então a gente está estudando como que as sociedades elas reagem a depender de uma provocação X, como que a sociedade reage a uma provocação Y, né? A gente sabe medir essas provocações, quais são as possíveis reações. Óbvio que as ciências sociais ela não é uma ciência determinista, né? Ela não é uma ciência que pode determinar diagnósticos, mas ela pode, sim, como você falou, indicar excelentes caminhos, ela pode indicar excelentes prognósticos. E eu acho que o papel das ciências sociais hoje, na contemporaneidade, é justamente resgatar essa legitimidade que você falou que tinha na década de 50, 60, 70 e que se esvaziou. Ou seja, nós, cientistas sociais, temos legitimidade para indicar possíveis caminhos para as sociedades brasileiras, mundiais, as sociedades contemporâneas. Poxa, que legal. O Cadu, e a pergunta para finalizar aqui a nossa conversa, que é até o título que a gente deu para o bate-papo, o que é ser cientista social hoje? Vale a pena? O que é um cientista social hoje? Para você, como é que você se sente enquanto cientista social? E vale a pena ser cientista social no Brasil hoje? Tiago, eu acho que mais do que nunca vale. Eu acho que talvez, mas mais até do que na década de 50, 60 e 70, nós estamos num momento em que as ciências sociais ela é absolutamente necessária, né? Justamente porque ao longo dos últimos 20, 25, 30 anos, essa profissão ela foi sendo desvalorizada e ela foi sendo esvaziada e a gente precisa resgatar esse protagonismo para a gente poder fazer os diagnósticos e poder tentar orientar o debate público, a esfera pública, as políticas, a sociedade de forma geral, né? Então, para mim, Tiago, ser cientista social, ser mestre em ciências sociais, ser praticamente ser um doutorando, mas quase já com um doutor em ciências sociais, para mim é uma satisfação, além de profissional, uma satisfação humana, uma satisfação pessoal, humana, gigantesca. Poxa, que legal. Bom, Cadu, muito obrigado pela conversa. Espero que as pessoas também gostem. É um prazer enorme poder falar com você. Muito obrigado. Sim, sempre